Oi, gente, vamos se arrumar para descobrir mais 50 mil traições e separar e ficar meio desorientada? Hoje é vídeo comendo, viu, gente? Chorou, Caroline? Nossa, tava meio aberto isso aqui já. Será que fui eu que abri sem querer? Será que tá podre? Não. Ah, é, Caroline? Cuidado aí que teu emprego tá em jogo. Tá em risco. A querida que a gente vai reagir é essa aqui, ó. Como é que é o nome dela? Inayali Mesquita. A Inayali Mesquita fez um vídeo desorientada que descobriu mil traições e tem partes. E é assim que a gente gosta nesse canal, de vídeos com partes. Né? Como diria o Jack... Ai, que piada ruim. Vai, calma aí, calma aí. E eu vou Vamos mutar o lá, arrume-se microfone. comigo. Arrume-se comigo, que acabei de descobrir 50 milhões de traição. Então vamos lá, arrumar, conversar e arrumar as malas comigo, eu tô desorientada. Não sei nem por onde eu começo. Só sei que eu vou pegar minhas coisas e botar dentro da mala. E só isso que eu sei. Eu já era casada há 8 anos, né? Um idiota. Um narcisista. Mas eu continuava lutando pelo casamento. Pela família, por conta da filha. Tentando mudar, porque sempre a culpada somos nós, mulheres, que somos culpadas, que somos erradas. A gente não vale nada. A gente é louca, a gente é ciumenta, a gente não presta. Senha de celular, nunca nem vi. Não podia pegar celular. E era relacionamento só ladeira abaixo. E eu fui vivendo minha vida, fingindo que estava tudo bem pra suportar um relacionamento que já estava fracassado. Mas, pra me enganar, tem que ser mais esperto que eu. Eu tô rouca porque eu já gritei. Porque eu estou histérica, eu tô louca. Agora sim eu tô louca. Todo mundo pensa que eu sou muito boazinha, mas quando eu tô com ódio, meu amor, nem eu me reconheço. Depois eu vou me arrepender por toda essa exposição. Mas eu quero deixar registrado como ele fez eu me sentir. Então, hoje, Deixa eu falar uma coisa. Mulheres não se arrependam da exposição de expor macho babaca. Porque a internet costuma apoiar bastante essas histórias. Esse vídeo aqui, ó, quase 1 milhão de likes. Quase 1 milhão de likes. Com certeza ganhou seguidor, tudo mais. Não sei, a culpa não é de vocês. E outra, cara, é tão foda isso. Como a gente tá numa sociedade que as pessoas abrem mão da própria vida, da própria saúde mental, de tudo pra manter um relacionamento, porque dizem que a pessoa precisa manter um relacionamento, ainda mais quando tem filho envolvido e tudo mais, etc. As pessoas, elas abrem mão da própria vida, abrem mão do... Sabe? Eu não consigo imaginar isso. Não consigo imaginar, não consigo entender. Não consigo entender. eu peguei o computador dele, descobri a senha porque eu sou esperta. Eu consigo entender, eu só não consigo, tipo assim, entender da onde... Caraca, como que a pessoa, ela consegue... A real é que ela já tá numa situação ali que é sempre uma pequena agressão, mais uma pequena agressão, mais uma pequena agressão, aquela pessoa é escrota, aquilo ali é ruim, mas a pessoa tem tanto medo de sair daquilo ali, é tão mais fácil estar dentro, é tanta uma pressão enorme pra essa pessoa continuar. Ai, eu entendo, mas é foda, é foda. Vem anos que eu tô tentando descobrir essa senha, sonho com senha. Coloque, não dá certo, mas uma hora Deus mostra. E Deus mostrou, eu consegui entrar. Entrei no WhatsApp deste homem. Eu vi tanta coisa que até Deus duvida. Ele viaja muito pra São Luís, pra São Paulo. E eu fico aqui, eu trabalho, cuido de filho, cuido de casa, cuido de cachorro. Enquanto ele tá em São Paulo, em São Luís, Recife, com amante. E é um em cada estado. É um em cada cidade. E garota de programa. E tem as do job também, que ele faz, que ele paga. E sabe o que é interessante? É que ele nunca tem dinheiro pra sair comigo pra lugar nenhum. Nunca, ele nunca tem. Ele sempre tá perto.
Sabe o que é surreal dessa história? Quanto mais você... Eu não sei se isso é uma coisa sabida por todo mundo ou se a gente só faz vista grossa. E quanto mais a gente olha esse mundo hétero, business, mais a gente sabe que toda essa galera que viaja muito vai participar de alguma coisa que complicada. Todo mundo. Não é todo mundo, mas assim, a chance é bem alta. Galera que eu digo homem, né? É bom dar o nome aos bois. Mas pra pagar 1 hora pra uma garota de programa R$ 1.000, ele tem. Pra ir pra shows em São Paulo, ele tem. Agora comigo, ele nunca tem. Então, se vocês estão num relacionamento assim, não espere chegar nesse ponto. Eu sei que todo mundo fala isso. Esse já é meu segundo relacionamento, meu segundo casamento. Eu achava que eu sabia de tudo, que não ia acontecer mais. Mas aconteceu, de novo. Enquanto vocês permitirem as pessoas, os homens, tratar vocês dessa forma, do jeito que eu permiti, sempre vai ser assim. Ninguém vai te respeitar. Então, a mensagem que eu deixo: se priorize sempre. Não tenha pena de ninguém. Tenha pena de você. Quem tem pena... Muita mulher cresce aprendendo que ela precisa, que o trabalho da vida dela é cuidar do marido, né? Cuidar do cara. Que o cara que as vontades dele estão sempre acima das dela. Por isso que ela sempre vai se resignar quando esse cara dá dando 1 milhão de sinais de que ele não tá respeitando o relacionamento, mas ela vai continuar ali porque ela entende que o papel dela é esse. E eu vejo muita gente, até gente que não tem tanta consciência, eu vejo muita gente nesse lugar. do miserável vai pro lugar dele. Não Ele tenha chega pena nesse de nível. ninguém. Você é sua prioridade. Você é a coisa mais importante. E sabe qual é a realidade? Uma outra coisa. Quem vai sofrer é ela. Porque ele tá com um monte de outras, entendeu? O sofrimento dele agora vai ser, sabe de quê? De divisão de bens, sabe? A parte patrimonial. O resto, a parte assim, de ter uma empregada em casa, que no caso ela, entendeu? De ter a pessoa que faz os trabalhos domésticos, entre muitas aspas, de graça. É o que ele vai sofrer agora. De ter que buscar outra esposinha que vai ficar esperando ele em casa enquanto ele tá trabalhando na rua né, fazendo com as outras. O sofrimento dele ele vai ser logístico. Não é emocional. Não é que ele tava preocupado com o relacionamento. Sério, normalmente não tá. Quem tá sofrendo pelo relacionamento é ela. do mundo. Primeiro Deus, depois você, sempre vai ser você. Não trate macho. Não dê prioridade a eles. Não deixe de fazer o que você gosta por eles. Não abra mão da sua felicidade por eles. Porque quando eles têm dinheiro, quando eles podem achar alguém mais interessante, eles metem um pé na sua bunda. Ou fica enganando do jeito que o meu fez, né? E a real, gente, que esse tipo de cara já dá sinais 400 milhões de vezes. Dá vários sinais. Só que a gente tá num mundo que naturaliza tanto o homem ser um babaca na relação que a gente acha que isso é normal de homem. Que homem é assim mesmo. Ai, que homem, sabe? Homem, até o povo passa pano pra traição, pra tudo. Então, a gente tá numa sociedade que simplesmente fala que esses sinais que o cara já tá dando de que ele não vai respeitar aquilo ali é natural, normal. Então, esse é o problema. Que aí como que a mulher vai se defender quando o que ela tá ali percebendo, ela tá se colocando de louca? E muitas vezes as mulheres se acham loucas porque elas estão vendo coisas que estão muito claras, mas os outros estão normalizando aquela situação. Do tipo, não, que é isso? Ele é só muito brincalhão. Ai, ele só tava num dia ruim. Sabe? As pessoas vão criando essa situação e a mulher ela vai perdendo a noção da realidade mesmo. Mesmo. Porque tudo que o cara faz, todo mundo em volta fica, não, que bobeira, ele é assim mesmo. Tava brincando. Lógico que não aconteceu nada.
Então a sociedade ela se estrutura toda pra tirar a mulher de maluca pra defender o cara mesmo. Tem parte Então vocês 2. querem parte 2, continuação. Vamos lá. Primeiro eu vou falar algumas coisas. Eu não imaginei que esse vídeo ia ter tanta visualização, ia ser tão engajado. Eu sabia, assim, que muitas mulheres passam por momentos parecidos que nem esse meu. Por relacionamentos que nem o meu, até piores. E toda vez que eu tava passando por algum problema, parece que o algoritmo, o TikTok, ele sabe, né? E ele começa a entregar pra você as coisas que você sente internamente. E aí muitas vezes eu vi vídeos de mulheres assim, sofrendo, falando de um término, ou então do que já tinha passado e que tinha enfrentado e que estava bem. E às vezes esses vídeos me fortaleciam e faziam abrir meus olhos para algumas coisas que eu ainda estava com venda nos olhos. E aí quando eu fiz aquele vídeo, não fazia nem 10 minutos que eu tinha acabado de ver o que eu vi. E aí na hora da emoção, da raiva, do ódio, porque eu estava transtornada de ódio, não foi de amor, foi de ódio. Eu liguei a câmera e só fiz gravar do jeito que eu estava. É tanto que eu não tava nem preparada para isso. Tava descabelada, tava triste o vídeo, parecendo uma louca. Mas realmente eu fiquei louca. Nesse dia eu fiquei louca. Então, vamos lá, para o que interessa. Meu ex, a gente já tá bastante tempo juntos. E quando a gente se conheceu, ele era um cara muito bom. Ele era um príncipe. Ele foi tudo que eu queria. Tudo que eu precisava, ele foi pra mim. Ele foi um homem presente, ele era carinhoso, ele me dava tudo que eu precisava. Não financeiramente, eu falo tudo que eu precisava de atenção, de amor, de carinho, romântico, sabe? O homem dos sonhos. E fazia 2 anos que eu tinha me separado do meu primeiro relacionamento e estava naquela fase de não acreditar em ninguém, até porque também foram 8 anos no meu primeiro casamento e eu tinha sofrido muito e eu não confiava mais em ninguém. Até que eu conheci o meu atual. Quando eu conheci ele lutou muito. Gente, uma coisa que me deixa muito doida é o seguinte. Não que isso tenha qualquer chance de acontecer aqui em casa. Mas assim, toda vez que eu penso, quando as pessoas falam assim, eu tava 8 anos com ele e eu descobri isso tudo, tá certo que tem uma coisa, um lado que é o cara ou a mulher, assim, perder um pouco a novidade do relacionamento, perder um pouco o tesão ali dessa história e acabar tendo alguma coisa com outra pessoa. Eu acho que é diferente de um cara que já institucionalizou de alguma maneira estar com outras pessoas, dar prioridade a outras pessoas. Na minha cabeça, isso é muito mais grave do que um deslize. Vamos colocar assim, os dois são traição, mas uma coisa é o cara acabar se fantasiando com outra pessoa e aquilo ali acabar se desenvolvendo numa coisa. E a outra é o cara já ser completamente... já ter vidas paralelas, tá? Vai aprofundando a história. E aí eu fico pensando que, assim, a primeira, até dá pra entender, e eu tenho vários questionamentos sobre isso, pela minha cabeça de relacionamento, pelo que eu acredito que é um relacionamento. Vocês já viram aqui no canal, já falei 1 milhão de vezes sobre isso, tomei porrada pra caramba falando desse assunto, mas é só vocês olharem outros vídeos sobre relacionamento. Agora, quando a pessoa ela quebra a confiança, que eu acho que é muito mais do que a questão sexual, quando a pessoa ela quebra a confiança, eu fico pensando, e isso me dá muita loucura, porque eu tô há 8 anos com o Caio também, e eu fico pensando, tipo assim, cara, eu e o Caio, a gente sei lá, já tem algum nível de simbiose nessa história, porque minha vida não existe sem ele e eu acredito que seja recíproco. É uma situação onde não tem nem
a cabeça de pensar essa vida sem essa pessoa. E eu tenho uma sensação de que minha vida não existia antes também, sabe? Como se ele sempre estivesse lá. Sabe aquela pessoa que parece que está no lugar certo, na hora certa, e que aquilo ali existe de uma forma que não faz nem sentido não ter aquilo? E aí eu fico me colocando no lugar de uma situação de... Imagina uma pessoa que está ao mesmo tempo que eu e de repente descobre que essa pessoa... Ela não é quem ela imaginava, que ela dormiu, que ela esteve do lado, que ela confiou, que ela trocou juras de amor, que ela teve momentos juntos e que de repente aquela pessoa é uma outra pessoa. E aí eu fico... Eu nunca passei por isso, gente. E aí vocês me contem. Eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por um término. O Caio é meu primeiro e único namorado. Então eu nunca passei por essa situação de... Já passei isso com amigos em algum nível, mas não é a mesma coisa, né? Eu nunca passei por essa situação de você ficar quase uma década com uma pessoa e de repente vocês virarem estranhos, ou pior, virarem inimigos. E pra mim isso é muito surreal, essa situação, porque, por exemplo, tem amigos que eu não sou mais amiga, mas em algum nível... Quando tem uma briga muito grande, você até entende. E não são 8 anos de amizade, né? São amizades menores. Mas assim, tem amigos que, mesmo que isso fique estranho, depois de um tempo, você ainda vai lembrar daqueles momentos de intimidade que você teve com a pessoa, né? Mesmo que essa intimidade não faça mais sentido hoje em dia, eu acho que em algum nível você vai entender. Agora, um relacionamento que a intimidade é muito mais profunda... Eu não sei se eu tô me conseguindo fazer clara do que eu tô querendo dizer. Mas, assim, pra mim é muito esquisito eu tentar me colocar na situação dela e pensar... Caraca, imagina se do nada eu descubro que o Caio estava me enganando ou não me respeitava esse tempo todo. E pra mim isso é tão surreal, é tão fora da realidade, que eu não consigo imaginar. E aí eu fico pensando numa outra coisa também. Que é o seguinte, relacionamentos LGBT são um pouco diferentes, eu acho, nesse lugar. Porque eu acho que a gente já tem tanta dificuldade para se relacionar, no sentido de a gente tem um universo menor de pessoas, então numericamente é mais difícil. A gente tem uma pressão social para que esses casais não aconteçam, a gente não tem os mesmos direitos, a gente tem todo o preconceito e tudo mais, etc. Então eu acho que toda relação LGBT é uma relação muito forte em algum nível, né? Óbvio que tem zilhares de exceções e de relações super superficiais. Mas quando eu digo que duas pessoas elas começam a morar juntas, normalmente essa relação ela tem uma certa força que talvez seja maior. Porque eu acho que são tantas forças repelindo isso que quando esse casal LGBT se forma, ele tem talvez tenha uma estrutura um pouco maior. Mas eu sinto, e isso é observando, que eu vejo casais héteros muitas vezes, e de novo, vocês, pessoas cis héteros, podem me dizer isso, eu vejo casais cis héteros muitas vezes se juntando, namorando, vivendo juntos, ainda num processo de se conhecer, ainda num processo de não ter intimidade, ainda num processo de não construir cumplicidade. E isso pra mim é muito esquisito, porque eu vejo que tem alguns casais que as pessoas estão anos juntas e que o cara continua sendo um esquisito. Que o cara, ele meio... Eu vou tentar deixar mais claro isso que eu tô falando. Você vê casais há muito tempo juntas, de um homem e de uma mulher, aonde o homem ainda trata a mulher como sendo uma molezinha da rua. Ainda não tem aquela cumplicidade, aquela intimidade, aquela coisa do casal. Muitas vezes o cara ainda tá lá fazendo piada da mulher pros amigos. Muitas vezes o cara ainda tá tratando como se fosse um troféu que realmente ele teve ali. E eu acho que essas relações parecem que têm uma estrutura mais fraca. E, de novo, não é todo mundo. Mas eu sinto que... Parece que em algumas relações tem partes das pessoas que nunca vão ser conhecidas uma pela outra. E essas relações elas lidam bem com esse certo afastamento. Faz sentido isso que eu tô falando? Porque na minha cabeça, às vezes eu fico pensando um pouco nisso e isso me assusta um pouco. Do tipo, realmente você vê que tem pessoas que estão 2, 3 anos juntas e você olha pra eles e eles ainda são dois estranhos.
Vocês já sentiram isso? Que num casal, essas duas pessoas parecem que ainda são duas pessoas estranhas, que ainda não se conhecem? Com 2, 3 anos de relacionamento? Conquistou. E aí todo mundo ao meu redor dizia, cara, esse homem é louco por você. Ele é uma pessoa boa. Realmente ele é uma pessoa boa. Isso aí não podemos negar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não apaga. Ele é bom para outras pessoas. Como um marido, infelizmente ele não é. E aí depois a gente passou por muitos problemas financeiramente. Eu sempre apoiei muito ele. Me dediquei muito a esse relacionamento, que é uma coisa normal, que... Desculpa, é porque agora ela tá falando uma coisa do tipo, ele é muito bom, ele é um homem bom, mas como marido ele não é. Eu acho que tem aqui uma chave do que eu tô tentando falar. Para as pessoas cis héteros, essas pessoas, elas já têm uma naturalidade de irem para o lugar de esposo e esposa. Já é natural da vida delas que elas... Sabe aquela história de nascer, crescer, se casar, reproduzir, morrer? Eu acho que quanto mais dentro de um padrão da sociedade, mais fácil é você ter um roteiro de como você viver. Então, as pessoas, elas meio que entram nesse lugar da esposa e do esposo com uma certa naturalidade, mesmo que não tenha muita relação de amor, ou de cumplicidade, ou de confiança entre as duas pessoas. Eu vejo isso muito diferente no universo LGBT, porque não é natural pra gente pegar esses lugares. Não é natural, porque muito pelo contrário, a gente nasceu, pelo menos a minha idade, eu tenho 35 anos, a minha geração ainda cresceu sem, por exemplo, casais LGBT serem reconhecidos pelo Estado. E até hoje a gente luta para que isso não seja revogado. Então, assim, pra gente não é natural pensar em casamento, em união estável. A gente simplesmente se junta. E para se juntar, essa junção, ela precisa ter uma motivação forte para essa junção acontecer. Né? Então eu acho que por isso que eu tô falando que na minha cabeça existe uma solidez maior dentro dos casais LGBTs por causa disso. Ou pelo menos uma cumplicidade maior. Mas pode ser só uma percepção minha. Mas pra gente não é natural. Por exemplo, a gente tá falando de casamento já tem algum tempo. E eu fico brincando desse negócio. Em algum momento a gente vai casar. E eu ainda não caio a ficha na minha cabeça de que isso vai acontecer. Por quê? Porque nunca foi uma realidade pra mim. Nunca foi. Nunca foi uma coisa que eu pensei na vida. Um dia eu vou casar, eu vou ser noiva num casamento. Pra mim não faz o menor sentido. Isso não é uma fantasia pra mim. Não é uma realidade na minha cabeça. E eu tenho trabalhado isso muito na minha cabeça, do tipo, como que vai ser essa história? Né? Porque isso também eu acho que faz muito parte desse processo também da minha transição, sabe? Do tipo, como que é isso? Como que é algo que nunca foi uma realidade, né? Até antes da minha transição, o casamento não era uma realidade, porque não era uma coisa que a gente crescia pensando que era possível. Então, como que se casa, sabe? E para as pessoas héteros, eu acho que isso é tão natural. Casar, tá. Em algum momento, eu acho que todo mundo vai casar. E para os LGBTs não é. Você não cresce pensando em casar, você não cresce pensando em um monte de coisa. É como se as pessoas LGBTs elas crescessem num mundo que não tem muito roteiro mesmo de como viver. Então a gente acaba se estruturando de formas um pouco diferentes. Isso é meio doido, assim. E eu tô falando, meu canal é majoritariamente cis hétero. Tipo assim, muito, 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 né? Eu não falo com o público LGBT, eu falo muito pouco com a galera LGBT aqui no canal, então pode ser que eu esteja trazendo pra você um universo muito louco, que você nem esteja entendendo o que eu tô falando. Mas isso pra gente é como se a gente tivesse que trilhar nosso próprio caminho, porque não existem expectativas. Porque a gente já quebrou todas as expectativas quando a gente saiu do armário. E a partir disso é como se a gente vivesse num modo meio freestyle. E isso é muito assustador. E isso é muito difícil, porque você não constrói essa... É tipo ter filho. Para casais LGBTs terem filho, é uma coisa que a gente tem que construir como realidade na nossa cabeça, porque muitas vezes não é. Que a gente nunca imaginou, a sociedade nunca mostrou, não tem uma historinha.
A gente não tem 400 mil filmes românticos onde um encontra o outro e casa e cresce, tem filho, é feliz. Até outro dia a gente só tinha filme LGBT que um deles era espancado e morria. Eu cresci com Brokeback Mountain, entendeu? A minha história de LGBT é que o amor LGBT ele é escondido, ele é sujo, ele é horrível e um dos dois vai ser torturado e morto no final da história. Então, as histórias que os casais LGBTs têm são essas. Isso mudou já mudou muito, mas na forma como eu cresci, não foi aí que estava, né? Não foi aí que foi construído esse imaginário. Enquanto as pessoas héteros estão, desde que o mundo é mundo, vendo filmes mostrando como que vai ser a vida delas. Entende? E a gente trata com uma certa naturalidade coisas que não são naturais, que são simplesmente que foram ensinadas, né? Que foram tão repetidas, que a gente acha que o natural é isso aí mesmo, aconteceu. E todo mundo um dia cresce e casa. Não, é uma construção social que a gente construiu de estar junto, de casar, etc. E quando a gente quebra isso é um pouco assustador. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas eu falei desse negócio da cumplicidade entre os casais, né? Que eu acho muitas vezes meio. Eu me sinto um pouco alienígena nesse lugar. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Todo mundo faz. Todo mundo que é casado, os dois se juntam as economias e pagam as contas juntos. Isso se chama parceria e é normal. E aí a gente foi se reerguendo, no caso ele foi se reerguendo, conseguiu restabelecer lá na área dele, que ele ficou desempregado há algum tempo, e voltou a trabalhar no que ele gostava, na área dele. Mas depois que ele voltou, parece assim que ele voltou a trabalhar onde o poder dele voltou, na verdade, essa é a palavra certa. As coisas foram esfriando entre a gente, não por minha parte. Eu sei que eu também tenho meus defeitos, que eu não sou a boa samaritana, eu tenho meus defeitos também. Mas eu todo tempo tentei ser uma boa esposa, ajudar no que fosse preciso, cuidar de casa, cuidar dele, sempre pensar economicamente nas finanças, de economizar para ajudar quando eu queria sair, fazer uma coisa diferente, porque lazer a gente nunca teve lazer. Ele nunca tinha dinheiro, ele nunca podia. E era isso. Eu vou fazer outro vídeo porque vai ficar muito grande. Parte 3. O Rivotril cantou aí, né? Vamos combinar. Vamos lá. O Rivotrilo tá cantando. Parte 3 várias vezes. Será que eu acelero? E apaga o que hein? O que tá acontecendo. Resumindo a história. Um rapaz aí que tem um Instagram de relacionamento, ele reagiu e falou alguns defeitos meus. Que eu permiti, na verdade, né? Alguns erros meus. Ele fala sobre a senha, que eu não era para ter aceitado. Mas eu tinha senha de tudo desse homem. Senha de tudo. Quem que reagiu, será? Só que aí, no começo, como ele era aquele príncipe encantado, eu não suspeitava, eu confiava nele, eu não tinha necessidade de estar olhando as coisas dele. Se eu quisesse olhar uma coisa ou outra, eu ia, nunca achei nada. Só que quando eu engravidei, eu comecei a achar as coisas, ele começou a ser mais distante de mim, depois que eu engravidei. Ele era louco para ser pai, o sonho dele era ser pai. Mas quando eu engravidei, tudo mudou. Talvez o encanto dele por mim acabou. Mas assim, gente, eu sou super de boa, eu sempre falava pra ele, no dia que você não gostar mais de mim, não me quiser mais, pode viver sua vida. Eu não vou ser uma louca, que eu vou perturbar você, não. Vai viver sua vida, só não me faz de besta, só não me engana. Mas eu não sei o que os homens têm, que eles nem querem nem saem de cima. Eu não entendo o que é. Porque se não gosta, deixa a pessoa viver a vida dela. Eu acho que é isso que eu tava falando, que a pessoa ela não quer, ela não gosta, mas ela não quer quebrar essa estrutura do casamento, né? Tipo assim, ok, eu não quero e tudo mais, eu não quero mais estar com essa pessoa, mas tá bom, ela é a esposinha que tá lá em casa.
o que eu tô querendo eu busco com outra pessoa e deixa ele lá, porque ele tem que ser casado. Encontre alguém lá na frente que faça feliz, que ame ela de verdade ou não, porque a gente também não precisa de ninguém para ser feliz. A gente precisa só de Deus para ser feliz e de mais ninguém. Então, queridas, vamos lá, continuando. A história é longa. Onde foi que eu parei? Eu tinha a senha dele, aí eu comecei a ver as coisas erradas dele, comecei a questionar, brigava sempre as mesmas coisas. No grupo dos primos dele era só falando, e os primos tudo casados, namorando, não sei o quê, mas era só putaria. Só coisa feia. E eu achava o cúmulo, ele como homem casado, estar num grupo desse. Eu reclamava. Só que chega um momento, gente, que cansamos de cobrar. Porque eu não preciso ensinar para ele o que ele deve fazer. Não, ele é um homem maduro. Ele sabe como ele tem que se importar no casamento, se comportar no casamento dele. O respeito que ele teria que ter comigo. Mas não, quando eu ia brigar ele ficava louco, me chamava de louca, que eu ficava criando as coisas e que eu era muito ciumenta. Ele me taxava de ciumenta para todo mundo. Eu era ciumenta. Até que minha filha nasceu, eu peguei uma mensagem dele respondendo uma história de uma mulher, uma cantada velha barata. Fiquei com ódio, quase minha barriga abre toda, porque eu tinha acabado de chegar em casa, fazia só 2 dias que eu tinha chegado na maternidade, de raiva das brigas, e aí perdoei essa mensagem, até porque eu não tinha muito o que fazer, tava no puerpério, tava lascada, e foi pra descobri outro negócio. Mexi no computador dele, achei mais uma mensagem dele com uma mulher, chamando ela pra ir não sei pra onde. E sabe o que ele disse? Ele disse que foi um amigo dele que entrou no Instagram e mandou mensagem pra essa mulher. Gente, eu acho que esses homens pensam que a gente é besta mesmo, é burra. Eu fico com isso. Como é que possível, pode? Né? Mas nem pra mentir, né, gente? Nem pra pedir direito. Eu procurei aqui a pessoa que reagiu ao vídeo dela, mas não achei. Nem pra mentir direito, gente. Aí eu disse que ia separar, passei uns dias na minha mãe, e aí todo mundo dizendo que não, que ele não traiu, e que sabe que a família toda entra e diz que não separa, e que tem uma filha, e não sei o que. É o que eu falei, tá vendo? A família é toda uma estrutura gigante pra falar. Não faça isso, pra que você vai fazer isso? Mas ele é um homem bom, mas ele não traiu. Não sei o que. É toda uma estrutura em volta da pessoa. Não separe. O homem viaja, vai pra São Luís. Chega em casa, eu vou olhar a bolsa dele. Acho coisas que eu poderia não ter achado. Não vou dizer o que, mas vocês, mulheres, devem imaginar o que eu achei na bolsa dele. Pois achei. Ele disse que não era o que eu estava pensando. Parece até coisa bem clichê, né? Então, disse que não era o que eu estava pensando. Só que depois que eu vi isso, não teve mais nenhuma chance. Eu separei, saí de casa. E ficamos 3 meses separados. E nesses 3 meses ele lá tentando voltar, dizendo que ia mudar, que era pra gente fazer terapia. Eu sugeri que sim, que se ele quisesse voltar a gente tinha que fazer terapia nós dois. Eu não aguento essa história, gente, de terapia de casal vai salvar. Terapia de casal pode ajudar você caso vocês tenham um desalinhamento, assim, de convivência, sabe? Do tipo, me magoou por uma coisa, me magoou pra outra, porque tem uma maneira que ele pensa ou age que não sei o quê, que não me trata, não sei o quê. Agora, porra, traição não vai resolver, gente. Desculpa, não vai não. Não é falta de terapia que o cara trai, não. Porque a gente tem que procurar uma igreja pra se apegar mais a Deus. Também. Apegar a Deus. Eu não aguento, gente. É a mesma historinha. É o capeta, né, que faz trair, com certeza. Tem que se apegar mais a Deus. É o que tá faltando, é mais culto. Hoje um casamento, uma família sem Deus, infelizmente não tem como dar certo. Tem que ter... Pelo visto, nem com, né? Porque... Ai, gente, olha, é ficar usando a igreja, Deus, como sendo sabe, uma bengala, sabe? Não é Deus que faz você andar, você fazer ou desfazer as coisas, não. Você respeitar ou não respeitar, não. É você, amor. Entendeu?
Deus tá lá com um monte de coisa pra fazer, super ocupado. Tá resolvendo se você tá respeitando, pulando a cerca, se não tá. Sabe? É uns trecos assim que, olha, eu vou te falar. Deus tem que ter um amor de Deus pra suportar, porque o mundo É. tá muito difícil. E aí eu voltei, mas... Tem que ter vocês respeito acham que entre os dois, tem que ter carinho, consideração, empatia. É isso que tem que ter, entendeu? mudou? Não mudou, nada mudou, tudo piorou. Aí ele começou com escondendo as coisas de mim, eu não podia pegar mais no computador, não podia pegar no celular. Ele dormia com o celular embaixo da cama não, do travesseiro. Se ele fosse no banheiro, ele levava o celular. Qual a chance Era mentira por cima de mentira. de dar certo isso? Era seguindo mulher, eu olhava o Instagram dele, seguia um monte de GP. Todo tempo eu me sentia um lixo. Mona, como assim? Como assim ele seguiu um monte de GP? GP é do Job, tá, gente? Se você não sabe. Caraca, que inferno. Então você não descobriu agora a traição, né? Já tava na cara. O cara seguia GP. Como assim, bicha? Como assim? Como assim? Eu me sentia a pessoa mais horrível do mundo. Me sentia muito feia quando eu via essas coisas. Aí eu comecei a parar de me importar. E fui deixando, e pedindo Deus pra me dar forças pra sair desse relacionamento. E toda vez que eu ia cobrar algo e impor algo, ele começava a me chamar de louca e me culpar por tudo. Até que, quando foi agora, recente, no domingo, eu tinha vindo trabalhar. Eu tava muito triste porque ele tinha chegado de viagem, tava aquela frieza, parecia nem que tinha viajado. E eu tava triste. Cheguei em casa, deitei, nem tinha almoçado esse dia. Deitei e o negocinho lá, ó, no meu ouvido. Vai lá, tentar entrar no computador dele, vá. Aí eu fui. Aí eu tentei no primeiro computador. Aí no primeiro computador não deu certo. Aí eu levantei e disse, não vou olhar nada não, porque eu vou achar. Eu só quero lembrar vocês que tá no 1.25. Eu não tô preparada psicologicamente pra ver isso. Mas o negocinho ficou lá tentando. Vai no outro computador. No outro notebook. Aí eu fui. O cão. Minha gente, na hora que eu boto a senha desse notebook, a primeira coisa que abre é o WhatsApp web. Abriu. Justamente na primeira mensagem da primeira pessoa de São Luís. Quando eu comecei a ver as mensagens, eu me tremia tanto que eu pensei que eu ia infartar. Gente, eu me tremia. Foi humilhante demais. Aí vi a mensagem dele pra A real que é o seguinte, tinha dúvida de alguma coisa? Você já tinha certeza. Você já tinha certeza, não tem dúvida nenhuma. Tinha que descobrir, tinha que ver mesmo pra ver se era. Né? Linda, também vi tudo. E aí, incrivelmente, sem eu procurar, porque no computador a gente tem assim um espaço, e aí você vai procurando, né? Vai rolando assim. As mensagens iam assim, ó. Aqui fica as conversas e aqui é a tela, né? Aí ia as mensagens assim pro lado, das mulheres. Eu fiquei passada, como que isso aconteceu? Eu acho que era Deus que queria que eu visse mesmo onde eu tava me metendo. E aí começou. Foi uma, foi duas, e aí a menina dizendo assim, ele dizendo que pegou o número dela no balcão e queria que ela fosse pra Mateus e Cauã com ele. Aí ela dizia, onde? Na vila? Não sei o que ele é. Aí ela dizia, eu não saio da minha casa por menos de R$1.000. Aí daí tá pior, é só ladeira abaixo. Aí eu só não vi mais coisa, porque ele chegou e ficou desesperado, batendo na porta, que eu tinha me trancado, né? Eu acho que ele já imaginava que eu estava vendo alguma coisa. E foi isso, meninas. Foram muitas mensagens picantes que eu vi no celular, no WhatsApp desse homem. Um homem que não tinha dinheiro nem pra ir no cinema, mas tinha dinheiro para acompanhantes de luxo. Talvez é que talvez o meu valor não é aqui no valor delas para ele, né? E aí hoje ele está arrependido, dizendo ele que está arrependido, mas infelizmente não tem mais como voltar atrás. Acho que deu, né? Porque a confiança não foi quebrada nenhuma nem duas vezes, né? É 12. E só sabe quem passa. Só eu sei o que eu tô sentindo. E eu não consigo mais. Ai, o que dizer, né? A única coisa que eu tenho pra dizer é isso aqui, ó. E só.